Olá, ladrões do mundo fantástico! Olá, ladronhas do Munda Fantástica! Eu sou o Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje, depois de render uma adaptação pavorildes em 2000, uma quest do mais famoso jogo de RPG do mundo ganha uma nova chance nos cinemas. E dessa vez abraçando mais a natureza de diversão zoada e despretensiosa comum nas jogatinas desse tipo de jogo. Parece que essa empeleitada deu certo, mas como parecer não é o bastante, vamos lá destrinchar esse negócio. Sendo assim, bora! Se eu não posso ver o filme na minha casa, posso me dedicar a ver na do Dragão? A melhor forma do Mestre dos Magos participar desse filme é não aparecendo? A aventura de D&D mais fácil é a JQuest? Tudo isso e muito mais agora! Um grupo de ladrões e rebeldes com diferentes habilidades especiais tenta roubar artefatos mágicos, mas a turminha é passada para trás e 2 deles são presos. Agora em liberdade, eles tentam juntar a gangue toda de novo para recuperar os artefatos, se vingar da traição e, de quebra, impedir que uma força maligna se liberte pelo mundo. No ano 2000, uma galerinha de Hollywoodsons tentou adaptar o jogo Dungeons & Dragons para o cinema e fracassou miseravelmente. Não agradou crítica, não agradou público e amargou uma bilheteria catastrófica de 34 milhões de dólares, sendo que o orçamento foi de 45 milhões. O negócio tem um enredo simplista e genérico, com uma narrativa linear sem muita profundidade, sem muito desenvolvimento de personagens, relações, dinâmicas ou o que quer que seja, e ainda falhou feio na captação da essência do jogo, que é uma experiência de imersão e criação de histórias. Além disso, as atuações estereotipadas deixam os diálogos pouco inspirados ainda mais sofríveis. E como se não fosse bastante, também capengou visualmente com uma direção de arte e efeitos visuais bem furrequinhas. E depois ainda inventaram de lançar continuações diretas para home video, mas essas daí são completamente ignoráveis. Com essa péssima memória na cachola, eu confesso que eu não estava muito confiante nessa nova investida de 2023 chamada Dungeons & Dragons – Honra entre Rebeldes. Claro que cada obra é única e merece a própria chance de se provar. Até por isso eu fui lá numa sessão de pré-estreia e, para minha felicidade, tomei uma bela volta na minha desconfiança. Pois é, Dungeons & Dragons – Honra entre Rebeldes acerta justamente naquilo em que Dungeons & Dragons, a aventura começa agora, mas errou tudo. Os 2 diretores responsáveis pelo filme agora, John Francis Daley e Jonathan Goldstein, tendo também participado na escrita do roteiro, realmente demonstraram ter um gosto especial pelo material de origem e proporcionaram uma experiência que absorveu demais a essência de D&D, pois assistindo ao filme parece que a gente está assistindo a uma partida do RPG, com desventuras improvisadas, saídas mirabolantes e muita zoação daquelas que a gente faz quando está jogando despretensiosamente com amigos. Não, eu não sou um jogador de RPG, mas por falta de oportunidade do que de vontade. Mas eu entendo mais ou menos como funciona a dinâmica, além de gostar de alguns jogos de tabuleiro ou de cartas que têm um quê de RPG, como o Zombicide, ou Mansions of Madness, ou Magic. E é justamente por ser um jogador iniciante que eu consegui perdoar certas questões aqui no filme que eu poderia considerar fragilidades em outras ocasiões, como certos personagens esquecendo que detêm certas habilidades ou não usando das formas mais adequadas. Porque não são raras as vezes que jogadores iniciantes, como eu, só descobrem os poderes de cartas especiais tarde demais. Aí fica aquela carta ali na mão. Ah, eu podia ter usado ali. Isso quando não usa as cartas errado. E onde que eu quero chegar com esse paralelo? Bem, a título de exemplo, você acredita mesmo que a personagem metamorfa aqui do filme sempre usa suas capacidades da melhor forma? Ou às vezes mais parece que ela tá querendo jogar no modo hard pra ter mais atribulação? Isso parece um claro artifício narrativo pra trazer mais tensão à cena, certo? Um artifício que em outras ocasiões eu poderia considerar falso por ser considerado como um furo de lógica interna. Mas se a gente encara essa aventura como uma partida de RPG, esse tipo de pecadilho combina tanto com os vacilos típicos de uma jogatina que acaba tendo um certo charme também. Desta forma, é fácil fazer vista grossa para esse tipo de questão, assim como para conveniências, coincidências e outros artifícios que geralmente representam trapaças narrativas. Até porque eles não estão em excesso aqui. Eles têm aqui uns certos momentinhos desse ou daquele, mas também não é o tempo todo daquela forma que castiga a nossa imersão, sabe? Além de que o roteiro não simplesmente enfia suas forçadinhas e se finge de besta. O texto demonstra ter uma consciência enorme sobre os artifícios
artifícios mais baratos que tá usando. Inclusive isso acontece muito quanto ao uso da magia, por exemplo. O texto revela que sabe que a magia pode ser um recurso narrativo raso, apelativo e trapaceiro, para quando o criador inventa mais do que ele consegue dar conta e fica sem saída. Então, ainda que Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes, use tais artifícios, evita fazer isso para criar ou para resolver problemas por ter ficado sem saída, mas decide usar os artifícios clichês e rasos para zoar eles. E aí, obviamente, para não ficar só uma simples desculpinha, o texto não para no básico, mas usa, desvirtua, reconfigura, muda a rota, volta ao básico, muda de novo, de um jeito que ainda faz essa zoação ajudar a trama a avançar e vice-versa. E assim o roteiro tira de uma mesmice geralmente preguiçosa uma dinâmica pra lá de inspirada. Novamente fazendo um comparativo com a primeira adaptação de 2000, nossa, como a despretensão coube direitinho nesse filme. Naquele filme, as falhas ficaram ainda mais evidentes porque deu pra ver que os realizadores estavam tentando muito que a obra fosse levada a sério. E quando faziam o público rir, era totalmente involuntário. Mas aqui não. Em geral, é uma patuscada do início ao fim. Os personagens zoam uns aos outros, zoam a si mesmos, zoam o universo do qual fazem parte, zoam as regras que regem esse universo, como eu já falei, zoam as missões, zoam até os perigos. Mas aí a gente pode pensar, com tanta zoação, isso não comprometeria a intensidade das curvas dramáticas? Então, eu não duvido que isso poderia acontecer mesmo se houvesse um excesso na zoação, mas eu não creio que isso aconteça aqui. Tem de fato muitas piadinhas, tem um humor às vezes bem carregados, algumas sequências são hilárias, eu mesmo me escangalhei com aquela dos mortos ressuscitados, porém, o filme tá longe de se configurar como um besterol completo. Na verdade, além da comicidade ser bem dosada dentro da parte mais séria e motor da trama, esses próprios momentos bem-humorados não representam necessariamente uma pausa na narrativa. Talvez as piadocas não façam parte das engrenagens principais, mas elas lubrificam a catraca da trama e ajudam ela a girar com mais leveza e sem parar. Por isso eu creio que as tiradinhas cômicas dos diálogos e as interferências satíricas da direção, por meio da fotografia e da montagem, jamais pareçam invasivas, jamais pareçam tirar o peso dos acontecimentos e de quebra ainda preservam um clima gostosamente jocoso ao longo de toda a duração, que é ocupada por uma trama que por sua vez transita por acontecimentos episódicos e é movida por objetivos individuais dramáticos menores, mas sem com isso se tornar ela própria episódica ou menor. É que no fim das contas, apesar da aparente falta de uma maior pretensão dos personagens, as suas escolhas individuais acabam conduzindo eles a circunstâncias ímpares e cruciais para aquele mundo. E falando nos personagens, é de fato a dinâmica entre o grupo que faz com que esse entretenimento se concretize de forma bem satisfatória. É uma equipe disfuncional, alguns com grandes habilidades, outros nem tanto, mas cujo maior desafio é descobrir como funcionar como um time, o que também não é nada que aconteça com muita profundidade. Tudo acontece mais a serviço do desenrolar dos acontecimentos. Para ser honesto, quaisquer questões dramáticas são utilizadas para suprirem a introdução desse universo, pois para rebutar e dar início a uma franquia, Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes, se dedica a fertilizar um terreno sem se complicar demais, deixando para se expandir em eventuais continuações. Ainda assim, diferente da obra de 2000, esse filme sim captura a essência de imersão e criação de histórias do jogo com precisão. Afinal de contas, o protagonista está sempre criando possibilidades e caminhos novos que geram desafios emergentes, que por sua vez exigem decisões investidas imediatas, ou até mais planejamento que contemple as ações e habilidades dos demais personagens. E vale falar, quando isso se traduz nas sequências de ação, a dupla de diretores não sai por baixo e consegue aplicar o nível de associação dos membros do grupo no resultado dos seus desempenhos na ação e na aventura. Então, quando eles não estão muito entrosados, a coisa é bagunçada e caótica. E aí, quando eles começam a se entrosar, as dinâmicas conseguem atingir níveis surpreendentemente espetaculares. É bonito de ver, sabe, eles trabalhando em equipe em certo momento. A propósito, de forma geral, a direção e sua equipe se dedicaram a criar um ambiente muito convidativo e que fosse capaz de permitir essa sensação de frequente satisfação dos sentidos com voos de câmera, panorâmicas, giros de eixo. É uma coisa encantadora. Compondo o elenco, praticamente ninguém precisou fazer grandes esforços para caber no seu arquétipo, já que a escalação é toda feita sob medida. Mas, se por um lado a gente não tem grandes surpresas, por outro, não tem ninguém fora do tom, já que todos estão fazendo o que sabem fazer de melhor. Talvez a exceção seja Hugh Grant, que é quem mais parece se divertir com a oportunidade de figurar num filme de gênero e encarna seu personagem pilantra, canastrão, boa praça com uma energia
invejáveis. No mais, Chris Pine dá vida a um bardo sem poderes mágicos, mas com uma lábia e um pensamento estratégico engambelador que se beneficia muito do timing cômico do intérprete, o que faz a gente se aliar a ele com muita facilidade, apesar de seus comportamentos trapaceiros. Em contraposição, Michelle Rodriguez é a guerreira de poucas palavras, mas com uma destreza física absurda. Apesar disso, ela quebra a rabugentice ou selvageria com uma doçura adorável. Justice Smith faz aquele mesmo pamonha de sempre, que no âmago guarda uma valentia que nem ele sabia que tinha. Agora, Sophia Lillis foi a que mais me deixou reticente. Ela tá atuando sem vontade, ela tá sem carisma ou tentou dar um ar de mistério à personagem? Bom, não sei. Regé-Jean Page compõe um tipo que diverte com sua seriedade e literalidade, e ele sim consegue trabalhar muito bem e propor uma incógnita e um mistério acerca do seu personagem. E por fim, Daisy Head deu vida a uma personagem com uma presença muito ameaçadora, sem precisar fazer muito. Só não creio que seja mais ameaçadora por causa de uma maquiagem que me pareceu pesar no cartunesco e por certas dinâmicas em que a narrativa enfia sua personagem. Nada que comprometa os perigos e contratempos que ela é capaz de oferecer, mas o suficiente para tirar o temor que a sua imagem conseguiria impor. Ah, e eu não podia deixar de mencionar as aparições especiais, que é só isso mesmo, uma piscadinha para fã. Se você é fã e quer service, tá aí, senão não vai fazer diferença nenhuma. Dungeons and Dragons honra entre rebeldes, não reinventa a roda. O primeiro Guardiões da Galáxia que o diga, pois pode ver a jocosidade constante que não compromete o andar da carruagem, check. Formação de equipe disfuncional com cada um com seus motivos, check. Falta de pretensão da jornada que acaba ganhando um propósito maior meio que sem querer querendo, check. O que também não significa que esse filme seja uma cópia, tá? Apenas inteligentemente bebeu dessa fonte de Guardiões da Galáxia para fugir dos tipos cansativos de aventuras medievais fantásticas e, na moral, funcionou demais. Eu mesmo, que tenho um cansaço natural por esse subgênero, quando a obra é genérica, claro, passei longe de me cansar aqui. Na verdade, eu terminei com aquele gostinho de liça de quero mais, torcendo muito para que o filme faça sucesso e ganhe continuações. Pois, ainda que não seja impecável, pelo menos para mim, foi uma diversão garantida que pouco a pouco esfarelou aquela minha desconfiança inicial. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. Saúde! Obrigado. Tchau.